Aula de correção dos exercícios da página número 43 sobre números racionais. Na aula passada, eu comecei a estudar com vocês o conjunto dos números racionais, certo? Então, vocês viram que os números racionais vão incluir os números que possuem vírgula, tanto números positivos como números negativos. E os números racionais, eles vão poder aparecer na forma de fração, né? Quando tem vírgula. Na forma de fração, quando tem numerador e denominador, ou na forma decimal, quando ele possui a vírgula mesmo, tá? Então, dessas duas formas, vocês vão poder observar os números racionais, certo? E aí, aqui, vem os exercícios, né? Então, exercício número 1. Muitos turistas, atraídos pela possibilidade de ver a neve, visitam a cidade de São Joaquim no período do inverno. A seguir está registrada a variação de temperatura em graus Celsius nas primeiras 8 horas de um dia de inverno, né? Então, aqui tem o gráfico. E aí, com base no gráfico da variação de temperatura da cidade de São Joaquim, né, vieram as perguntas. Então, a primeira pergunta: de 0 a 1 hora da manhã, a temperatura se manteve constante, isto é, permaneceu a mesma? Qual foi a temperatura registrada nesse período? Represente esse número na forma de fração e simplifique para obter a forma irredutível. Então, entre 0 e 1 hora da manhã, né, ele se manteve estável. A temperatura se manteve estável a menos 0,8 graus. E aí pede para colocar esse valor, né, onde esteve estável. A gente sabe que esteve estável porque a linha está reta, ela não sobe, não desce, ela se mantém na mesma altura. Então, por isso que nós sabemos que essa temperatura esteve estável. Então, para fazer o cálculo, para representar essa fração, né, aqui o número decimal, e pede para representar esse número decimal na forma de fração, e aí escrever essa fração na forma irredutível. Então, a fração, o número decimal que foi passado ali foi o número menos, então exercício número 1, alternativa A, menos 0,8 graus Celsius, certo? Então, escrevendo esse número na forma de fração. Então, lembrando, o traço da fração tem que ficar sempre no meio do sinal de igual, coloca o algarismo em cima, que é o 8, e aí a parte de baixo a gente vai preencher com 10, 100, 1000, dependendo da quantidade de casinhas que houver depois da vírgula. Como nesse caso tem apenas uma casinha depois da vírgula, coloca apenas uma casinha. E aí também pede para escrever essa fração na forma irredutível. Então, lembrando, fração escrita na forma irredutível é aquela fração que não tem mais como simplificar. Ela já foi simplificada ao máximo que pôde, né? Simplificar significa dividir. Como simplifica? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo algarismo. Então, ao dividir o numerador e o denominador por um único algarismo, vocês estão simplificando a fração. Da forma irredutível é quando não tem mais como dividir, não tem mais como simplificar. Quando não tem mais como simplificar a fração, ela está sendo escrita na forma irredutível. Então, escrevendo essa fração na forma irredutível, dá para observar que tanto 8 quanto 10 são números pares. Portanto, esses dois valores são divisíveis por 2. E aí é só dividir. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Como o número 5 é um número primo, não vai dar mais para a gente reduzir, né? A gente já dividiu o máximo, então ela já está escrita na forma irredutível. Então, essa fração escrita na forma irredutível é igual a 4/5. Pode falar. Professora, dá pra como é o nome? Irredutível. Fazer isso com outro número, dividindo por outro número? Sim. Por exemplo, se vocês tiverem os valores 7 sobre 28, tá? Só um exemplo. Então, 7 e 28 são divisíveis por 7. Então, vocês dividem o numerador por 7 e o denominador por 7, tá? Então, aqui vai ficar igual a 1 sobre 3, 4. 1 sobre 4, 1 quarto, tá? Dá para simplificar com outros valores. Por exemplo, 9 sobre 81. Então, eu posso aqui dividir por 3, aqui dividir por 3.
Então, 9 dividido por 3, 3. 81 dividido por 3, 27. Aí, vocês vão observar que essa fração aqui, 3/27avos, ela ainda não está escrita da forma irredutível. Por quê? Ela foi simplificada, eu diminui o algarismo. Quando eu diminuo o valor do algarismo, eu já simplifico a fração. Mas eu simplifiquei essa fração... Mas ainda dá, né, pra simplificar o 3, ainda dá. Ela foi simplificada, mas ela ainda não é irredutível. Para ela ser irredutível, tem que chegar nesse ponto, onde já não dá mais para simplificar. Tá vendo? Essa não dá mais para simplificar e essa também não dá. Essa daqui ainda dá para simplificar, então ainda não tá na forma irredutível. Se eu simplificar mais uma vez agora, por 3 em cima no numerador e por 3 no denominador, aí eu chego nela com a forma irredutível, que é 1/9, tá bom? Gostariam de perguntar sobre o exercício? Certo. Vamos seguir então agora com a alternativa B, tá? Eu vou apagar os exemplos para colocar a resposta da alternativa B aqui para você. Então, alternativa B. A que horas a temperatura atingiu pela primeira vez 0,5 graus abaixo de zero? Então, que horário foi esse? Certo? Vamos analisar no gráfico, né? Então, olhando aqui no gráfico, né? Eu tenho aqui a que hora que ela atingiu menos 0,5 graus. Então, menos 0,5 graus é aqui, né? Ó, é aqui nessa linha. Então, ó, menos 0,5, tá vendo? Então, a menos 0,5, ela atingiu a primeira vez a bolinha do menos 0,5 aqui. Então, foi às 4 horas da manhã. Essa é a resposta da alternativa B. Então, corrijam aí no livro de vocês, certo? Alternativa B, às 4 horas da manhã. Tá dando para vocês enxergarem? Às 4 horas da manhã foi a primeira vez, certo? Aí, alternativa C. Às 7 horas da manhã, qual foi a temperatura registrada? Então, às 7 horas da manhã foi de 0 graus, certo? Mas vamos lá no gráfico para vocês olharem. Então, aqui, ó, o gráfico, 0 graus aqui, ó, tá vendo? Então, 0 graus, começa aqui, aí vocês vêm e vão observar que foi às 7 horas da manhã. E essa é a resposta da alternativa C, certo? Então, às 7 horas da manhã, ó, 7 horas da manhã foi de 0 graus. Então, na verdade, vocês têm que olhar pela hora, né? Então, 7 horas da manhã, 0 graus lá em cima, tá? Alguém gostaria de perguntar? Ô, professora. Oi. A gente já fez essa assim. Quê? A gente já fez essa. A gente já fez, tá corrigindo. né? Correção. Alternativa D. Essa explicou. Isso. Das 6 às 8 horas da manhã, houve aumento ou diminuição de temperatura? Qual foi a variação? Então, quer saber a variação entre 8 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então, vocês veem no gráfico, né? 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, a temperatura era de 0,5 graus. E às 5 da manhã, a temperatura era de menos 0,5. Então, tem que calcular a diferença, né, dessas duas temperaturas. Então, de 0,5 menos 0,5. Porque a outra temperatura, agora da alternativa D, que eu vou fazer aqui para vocês, a outra temperatura era uma temperatura negativa. Então, fica dessa forma. 0,5 menos 0,5. Por quê? Porque tem que calcular a diferença a gente calcula com menos, e a temperatura 5 da manhã era um número negativo. Por isso aqui eu apresento para vocês esse valor que ele é negativo também. Aí vocês vão precisar fazer o jogo de sinal, pegar o oposto, né? Então vai ficar 0,5, que é esse, e o oposto de menos 0,5, que é mais 0,5. 0,5 mais 0,5 é igual a 1 inteiro, né? Se eu pegar meio mais meio, eu tenho 1 inteiro. Portanto, a variação foi de 1 grau Celsius. Então, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da manhã, entre as 5 horas e as 8 horas, a temperatura variou em 1 grau Celsius. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Alternativa B? Tá? Então, vamos seguir aqui.
Confiram a resposta de vocês com a resposta do livro. Então, tá aqui, ó. Houve um aumento de 1 grau. Portanto, a temperatura variou 1 grau Celsius, tá? Então, ela aumentou 1 grau. Exercício 2. Considere um pedaço de corda de comprimento desconhecido. Então, vocês não conhecem. Troque ideias com seus colegas e descreva uma maneira de cortar exatamente 1/8 dessa corda. Aí nós já conversamos, né? Cada um escreveu de uma forma. Eu vou falar para vocês como está escrito aqui no livro, tá? Então, alternativa A. Unindo as duas extremidades, determina-se metade da corda. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim ou não? Sim. Tá. Unindo duas extremidades, determina-se metade da corda. Dobrando-se novamente ao meio, uma nova parte será obtida da anterior, né? Então, no caso, 4 partes. E aí, se dobrar novamente, aí a gente vai ter... Então, se a gente dobrar uma vez, metade. Mais uma vez, 4 partes. E mais uma outra vez, 8 partes, que aí, no caso, a gente vai ter 1/8. Eu fiz a demonstração para vocês com a corda, né, no dia. Vou fazer aqui novamente rapidinho para mostrar para vocês, porque a corda tá de fácil acesso aqui. Porque ontem o Nicolas estava pulando. Então, a gente vai pegar aqui, vou pegar aqui a corda. E aí é isso, né? Para vocês dividirem a corda em 8 pedaços, bastou dobrar a corda 4 vezes, né? Não, 3 vezes. Então, dobrando a corda 3 vezes, vocês obtêm 8 pedaços da corda. Então, aqui, ó, a corda tá inteira, tá vendo? Então, eu vou dobrar a corda inteira em 2 partes. Então, dobrei em 2, ó, certo? Dobrei em 2. Se eu dobrar em mais uma parte, eu fico com 4 partes. Então, dobrando 2 vezes, eu fico com 4 partes. E aí, dobrando 3 vezes aqui, eu fico com 8 partes. Sempre segurando nas extremidades da corda. Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Então, considerando a corda representada abaixo, indique na figura, indique 1/8 da figura e em seguida escreva um número na forma decimal correspondente. Então, 1/8, para fazer esse exercício, vocês precisavam medir esta corda do desenho, da figura, com a régua. Então, ver com a régua o tamanho desta corda, certo? Eu não consigo fazer para vocês, porque a minha está fora da escala de vocês. Mas aí vocês mediam com a régua. Quanto é que deu quando vocês mediram com a régua no livro, por favor? Quem fez? Dessa forma. Professora, eu fiz essa atividade, mas eu não fiz com a régua. Certo, mas essa atividade... Porque a senhora explicou de outro jeito. Eu expliquei de outro jeito? Então, mas para representar 1/8 no desenho. Para representar 1/8 no desenho, então vamos lá. Então, se eu expliquei de outro jeito, deixa eu corrigir o erro, tá? Então, vocês têm que medir a corda, ver quantos centímetros tem. E o resultado dessa medida, vocês têm que dividir por 8. Tá? Então, por exemplo, supondo que essa corda Quem tá com a régua, mede aí, por favor, o tamanho da corda. 12,4. 12,4. Então, vamos considerar 12, tá? Então, vamos considerar que aqui tem 12 centímetros. Então, vocês vão fazer 12 dividido por 8. 12 dividido por 8, eu vou dar uma continha para vocês. Vocês vão ver que é um número com vírgula, né? Porque 12 não é múltiplo de 8. Então, vamos lá. 12, vou fazer agora a alternativa B. Então, vamos fazer juntos. Se eu expliquei de outra forma, eu já adianto pedindo desculpa, tá? Então, vou fazer 12 dividido por 8. Então, 12 dividido por 8, eu vou ter aqui 1. 1 vezes 8 é igual a 8. 12 tira 8, resta 4. Aí, agora, o 4 é menor do que o 8, eu não consigo dividir. Então, eu preciso colocar uma vírgula aqui e um 0 aqui na frente. E aí, qual é o número que eu multiplico por 8, que o resultado é 40? No caso, é o número 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 8 igual a 40, menos 40, 0. Então, vocês precisavam, além de realizar a divisão decimal, que era 1 dividido por 8, além disso,
vocês precisavam vir no desenho, naquele desenho da corda, e fazer uma marcação de 1,5 centímetros. Entenderam isso? Então, 12... Eu não entendi muito bem não, Tá, vou professora. explicar novamente, não tem problema. Porque a resposta do livro tá igual a minha. Sim, Só que eu fiz 10 dividido por 8. tem duas respostas, presta atenção um pouquinho. Ah, sim. 12 dividido por 8, essa sua resposta, ela vai entrar dentro do cálculo, porque 1/8, então você fez 1 dividido por 8, também vai ter que fazer isso, tá? É o complemento da resposta. Mas a primeira parte da resposta pede para vocês medirem como é que vocês fazem para responder. Tem que medir a corda com a régua, então isso alguém já fez, tem 12 centímetros. E aí tem que pegar esses 12 centímetros e dividir em 8 partes iguais. Por isso eu fiz 12 dividido por 8. Então, se vocês pegarem o desenho ali da corda e dividir, só fazer um risquinho e dividir ela em partes iguais, cada pedacinho tem que ter 1,5 centímetros. Então, o que está faltando para complementar a resposta de vocês é simplesmente, tá vendo esse pedacinho azul aqui? Ele é correspondente a 1,5 centímetros do livro de vocês. Então, o que falta para vocês é colocar aqui a medida de 1,5 centímetros. Entenderam isso? Entenderam? É só pegar a régua, medir 1,5 e fazer um risquinho, tá? Porque pediu para vocês fazerem a representação de 1/8 na figura também, ó. Tá pedindo para fazer na figura também. E aí, em seguida, fazer esse 1/8 escrito da forma decimal, que é esta forma que está aqui embaixo. Entenderam? Então, tem esses dois passos o exercício. Fazer a marcação de 1,5 centímetro aqui. Por quê? Porque se vocês pegarem 1,5 e dividirem 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, vocês vão ter 8 pedaços desta corda que está representada nesse desenho, tá? Mas pediu para representar só um. Então, só um pedacinho de 1,5. Tá ótimo. E aí, aqui... Para escrever 1/8 na forma decimal, aí sim nós vamos efetuar a divisão de 1 dividido por 8, tá? Então, aqui 12 dividido por 8 foi para fazer a representação do pedacinho que vocês tinham que recortar da corda, que foi de 1,5 centímetros, certo? E aí também pede para escrever 1/8 na forma decimal. Então, ó, 1/8 da forma decimal. Então, eu vou fazer 1 dividido por 8. Então, aqui fica 1 dividido por 8. Como 1 é menor do que 8, eu vou precisar colocar um zero e já acrescentar a vírgula. Então, eu coloco um zero aqui e 0, aqui no quociente, na resposta. E aí, eu começo a fazer o cálculo. Qual o número que eu multiplico por 8 que chega mais perto de 10? É o número 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, resta 2. Aí, como já está depois da vírgula, eu só preciso acrescentar um zero aqui, para continuar dividindo. Daí, a mesma coisa, qual é o número que eu multiplico por 8 que chega mais próximo do 20? É o número 2. 2 vezes 8 igual a 16. 20 menos 16, resta 4. Como está depois da vírgula, eu vou acrescentar apenas um zero, eu não preciso colocar mais nada. Só o zero aqui, certo? Eu vou trocar a caneta porque tá muito claro. Qual o número que eu multiplico por 8 que o resultado é 40? É o número 5. Então, 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é igual a 0. Portanto, 1/8 escrito na forma decimal é igual a 0,125, tá? Então, vocês precisam desses dois passos para responder a questão número 2 completa, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre esse exercício? Certo? Então, a gente, encerrada a correção, né, da página número 43, terminamos agora aqui a primeira parte da nossa aula, certo?